Ele ficou mais bonito, mais seguro, mas também ficou mais caro, né? Esse daqui é o Peugeot 3008 ano 2022, que está na sua versão de entrada, a versão Griffe, que é, no line-up da Peugeot, a versão topo de linha, mas aqui neste caso ele tem duas versões, a Griffe e a GT, e essa daqui é a versão que seria de entrada do SUV. E eu vou mostrar todos os detalhes para você neste vídeo, então já deixa aí o seu like e se você ainda não é inscrito aqui no Motor Driver, inscreva-se e clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado. Curta também as nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, @MotorDriverBR. A maior mudança do 3008 está aqui na dianteira, que traz, além da mudança da identidade visual, onde o nome do modelo fica aqui em cima e o leão da marca fica logo abaixo posicionado na grade, a grade também é totalmente nova nesse formato frameless, onde você não sabe exatamente onde termina a grade e começa o para-choque. Ela tem esse desenho vazado que ficou bem bonito. Aqui o conjunto óptico também é totalmente novo, full LED, onde você tem o dente de sabre, que é a luz diurna em LED, e aqui as duas lâmpadas LED também, que faz o conjunto óptico ter uma iluminação muito boa. Aqui nós temos também câmera dianteira, o radar que justamente detecta a presença do veículo da frente e faz com que o carro freie de forma autônoma para evitar um acidente, e aqui também nós temos outra câmera que faz a leitura de placas e outras coisas que você visualiza tudo no painel. O motor é o já conhecido 1.6 16 válvulas turbo da família THP, que entrega 165 cavalos de potência e 24,5 kgfm de torque, sempre abastecido com gasolina. A transmissão é automática de 6 marchas, da japonesa Aisin, e oferece a opção de mudanças manuais pelas borboletas atrás do volante. Para abrir a tampa do porta-malas do 3008 você tem 4 opções. Um botão que fica lá no painel, a chave, também você tem aqui um botão na própria tampa, ou então você simplesmente pode passar o pé aqui embaixo, distanciar, e a abertura é feita de forma elétrica. E essa abertura dá acesso ao porta-malas, que tem 500 litros de capacidade, com esse espaçador aqui no nível mais alto, mas que você pode abaixar e ganhar mais 20 litros de capacidade, tornando o porta-malas com 520 litros. Aliás, o step fica aqui dentro do compartimento, de uso temporário com roda de aço. Mas eu quero mostrar para você como é que vão os passageiros lá no banco traseiro. Ah, e para fechar, basta você apertar o botão aqui ou então, novamente, passar o pé aqui embaixo e a tampa fecha. O 3008 tem 2,67 m de entre-eixos e aqui atrás, olha, eu tenho 1,90 m de altura. Olha aqui, banco dianteiro ajustado para mim, e aqui eu tenho 4 dedos ainda para o meu joelho encostar no banco dianteiro. E minha cabeça, olha, não pega aqui no teto, que também abriga
o sistema do teto solar. Aqui atrás nós temos cinto de segurança e encosto de cabeça para os 3 ocupantes e, claro, o Isofix com Top Tether, que é o sistema de fixação de cadeirinhas infantis. Aqui atrás também nós temos este apoia-braço com porta-copos, temos aqui iluminação também e ainda saída de ar, tomada 12 volts e ainda 2 portas USB. O acabamento aqui atrás, olha, é bom. Apesar de ser plástico rígido aqui na porta, ainda tem um tecidinho aqui imitando as portas dianteiras e também o tecido aqui, o couro, para deixar tudo mais confortável, a maçaneta no tom de alumínio escovado e tudo mais aqui nos conformes. E olha, o túnel é 100% plano, o que significa que um terceiro passageiro que for aqui no meio não vai sofrer nas viagens. Aqui na frente o painel é totalmente em toque macio, totalmente emborrachado, com essa mudança aqui do material emborrachado para o tecido e volta para o emborrachado, com esses detalhes aqui em alumínio escovado, nas saídas de ar das extremidades e também aqui na saída de ar central. Aqui nós temos a central multimídia de 7 polegadas que espelha Android Auto, CarPlay, MirrorLink, diversos sistemas aqui para você poder emparelhar o seu smartphone, e por aqui é onde você controla todo o carro literalmente, inclusive o ar-condicionado, onde basta você apertar essa tecla aqui neste painel com teclas em formato piano, onde você tem aqui todos os controles. Particularmente eu não gosto, eu prefiro botões físicos, porque aqui tira um pouco da nossa atenção enquanto estamos dirigindo para poder ajustar o ar-condicionado. Mas é um sistema que funciona muito bem, isso é um fato e tem que ser falado aqui. Aqui nesses botões você tem todas as funções do carro também e da multimídia. Então aqui você seleciona a fonte sonora, aqui você tem o ar-condicionado, aqui ele tem o símbolo de navegação, porém a central não tem a navegação nativa, mas quando você pressiona aqui, ele vai abrir o aplicativo de mapas do seu telefone celular, Google Maps ou Waze, enfim, o que você utilizar. Aqui você tem as configurações do veículo, onde você tem aqui Parque Assist, comutação de farol alto para rodovia, ajuste de volume de sensores, vigilância de ponto cego, tem detecção de pressão baixa de pneus, antipatinagem, tem tudo aqui. E também você tem as configurações aqui de segurança, conforto, faróis e estacionamento. Aqui o botão de telefone, onde você vai para o aplicativo do seu smartphone, seja ele Android Auto ou CarPlay. Um botão com 4 quadradinhos aqui, que na verdade é um menu para você ver fotos e SMS aqui no seu Peugeot, e também o botão aqui que liga o pisca-alerta. Logo abaixo tem mais botões aqui, onde nós temos o aquecimento dos bancos, tanto do motorista quanto do passageiro. Tem também aqui o desembaçador do vidro dianteiro, recirculador de ar, desembaçador traseiro, central de travamento das portas e o botão físico aqui da multimídia, onde você pode ligar, desligar e também mexer no volume. Logo abaixo nós temos aqui tomada 12 volts e uma porta USB, além do carregamento por indução. Mas aí você está vendo que meu telefone está ligado aqui via cabo, né? Pois é. Tem o carregamento por indução? Tem, mas a central multimídia não funciona sem fio. Tá aqui algo que poderia ser corrigido já neste modelo 2022. Então o cabo nesse caso não é indispensável. De qualquer forma você tem que utilizar. Botão Start Stop, aqui essa área toda em black piano, muito bonita, muito bem feita. Botão Start Stop, a manopla do câmbio, onde você tem aqui a posição Park, Ré, Neutro, Drive. Tem essa trava aqui que para você engatar a Ré ou o Drive você tem que pressionar e puxar para trás ou empurrar para frente para engatar a Ré. O botão onde você aciona o modo manual do câmbio. Freio de mão eletrônico de estacionamento, porém não tem a função Auto Hold aqui na grife. E aqui o botão Drive Mode, onde você seleciona entre 3 estágios: Eco, Normal e também o Esportivo. Aqui 2 porta-copos e aqui
um baúzinho refrigerado, aliás, baúzinho não, né? Tô sendo bem modesto. Um baita de um baú refrigerado que cabe aqui garrafa de água, cabe aqui uma série de coisas e você pode transportar numa viagem e deixar tudo geladinho e tudo muito bem acabado, viu, gente? Couro, tô aqui com alumínio escovado, o acabamento desse carro de fato é um primor. Aqui em cima nós temos a cortina do teto solar, que é elétrica, e também a abertura do teto solar, que agora no 3008 2022 ele abre também, coisa que não fazia no 3008 antes desse 2022, até o 2021. Então agora nós temos aqui a abertura do teto solar, que é panorâmico e ele abre a metade do teto ou então só fica com a parte de trás levantada para ventilar aqui dentro do carro. Aqui as iluminações, aqui um check control que indica os cintos de segurança que estão desafivelados e aí nós partimos para o painel de instrumentos, onde nós temos aqui um cluster totalmente em TFT, onde nós temos de um lado o velocímetro, do outro o conta-giros. Ao centro nós temos também o velocímetro e nós temos diversos modos de visualização. Então aqui pelo volante você vai pressionar o botão e você vai ter o modo condução, onde ele muda os visores aqui para o conta-giros na esquerda e o velocímetro também na direita, mas de um outro formato, e o carro no meio com o monitoramento de mudança de faixa. Você mudando novamente aqui, você tem o pessoal, onde você configura da forma que você quiser. Eu coloquei de um lado o conta-giros e do outro o computador de bordo. A outra visão que nós temos aqui é um mínimo, onde você não tem nenhuma informação a não ser o velocímetro, odômetro parcial, odômetro total e o indicador da marcha que você está utilizando. E o modo de visores, que é o modo comum, onde você tem os relógios efetivamente aqui do painel, tá? No painel também, pressionando este botão aqui da chave do limpador de para-brisa, você tem acesso ao computador de bordo, onde você tem Trip A, Trip B, informações instantâneas, que é a autonomia e também o quanto você já rodou com o carro. E aqui você tem também informações como velocidade média, ou seja, tudo para te manter informado em relação ao rendimento e economia do 3008. Aqui nós temos os pedal shifts e aqui o volante, seguindo o padrão iCockpit, o volante mais baixinho, pequenininho, com o velocímetro na visão acima do volante. E aqui nós temos o botão para você ativar o OK Google ou o AI Siri no seu smartphone, o botão onde você faz a mudança dos visores no painel, o volume da multimídia, aqui a buzina e do outro lado nós temos aqui o botão onde você seleciona a fonte sonora, atende e desliga chamadas no seu smartphone, onde você seleciona faixas e tudo mais aqui na multimídia também, e a listagem das músicas e episódios de podcasts que você eventualmente tenha aqui no seu smartphone. Nós temos aqui o volante, que nós temos o ajuste de altura e de profundidade, só que são manuais, e o volante não despenca, ele só abaixa um pouquinho, mas ele não dá aquela despencada feia que alguns carros por aí dão. Então, volante aqui também com acabamento muito bom. Nós temos aqui também os controles de velocidade de cruzeiro adaptativo, que ficam nesse comando satélite bem atrás do volante. Quem já dirigiu algum carro da PSA com esses comandos com certeza conhece, os Renault também tem, então Peugeot, Citroën e Renault tem esses mesmos comandos aqui praticamente, todos aqui fáceis de usar, não tem mistério nenhum. E aqui na porta nós temos um acabamento também em plástico totalmente emborrachado, a maçaneta aqui repetindo o alumínio escovado, retrovisor elétrico com fechamento automático quando você fecha o carro, os 4 vidros elétricos que tem a função um toque e também a trava dos vidros traseiros. Tem um detalhe interessante aqui que nós temos 3 botões aqui do lado, onde nós temos aqui para você desligar os sensores de alarme, onde você vai fazer a abertura elétrica da tampa do porta-malas também, e o botão que você liga e desliga o assistente de manutenção de faixa, onde ele vai te corrigir sim, caso você acima dos 60 km por hora acabe mudando de faixa sem ligar a seta e de forma involuntária. O carro mesmo faz a correção para você, ficar atento aqui
no volante dele. Tem alguns outros recursos, como por exemplo o retrovisor fotocromático, tem aqui o teto solar, como eu já falei, né? Mas tem alguns detalhes que eu tenho que falar. Como os faróis desse carro aqui são full LED e eles não têm o conjunto de farol de neblina ali no para-choque, você tem uma função onde quando você aciona o farol de neblina do 3008, os próprios faróis vão apontar um facho de luz para baixo, simulando o farol de neblina. Então, os neblinas dianteiros são dispensáveis, porque o próprio farol cumpre essa função para você. Além de, claro, ele tem aqui o sistema de frenagem autônoma, né? Quando você se aproxima demais de algum carro, ele vai fazer a frenagem, vai te alertar antes e vai fazer a frenagem de forma segura para que você não colida com o carro da frente. É isso, já falei demais, bora acelerar esse carro porque tem mais coisa para falar ainda e olha, tem muita coisa mesmo. Vem comigo que eu tenho muita coisa para te mostrar. E cá estamos no Peugeot 3008 Grife 2022. É a reestilização de um modelo já consagrado da Peugeot aqui no Brasil, né? Nós estamos aqui na segunda geração do veículo, que já teve a sua primeira geração ali entre 2012 e 2018, e aí então passou a ser essa geração aqui, uma nova plataforma, um carro completamente diferente. Vamos falar aqui de posição para dirigir e desses bancos aqui que são um conforto só. Posição de dirigir aqui muito boa, tenho aqui todos os ajustes do banco do motorista elétricos, então tanto ajuste de profundidade, ajuste de altura, o ajuste de inclinação do assento, inclinação do encosto e também ajuste lombar, totalmente aqui elétricos. No banco do passageiro, somente o ajuste lombar é que é elétrico, os outros ajustes ficam manuais. E aqui a posição de dirigir, ela se torna melhor do que deveria ser até, porque nós temos aqui a extensão do assento. Então eu, por meio de uma aba aqui de trava, eu posso colocar o assento mais esticado ou menos esticado. Como eu tenho a perna grande, então eu estico um pouquinho mais o assento, então eu fico numa posição aqui muito boa mesmo. Porém, aqui nós temos o ajuste de altura e profundidade do volante, que são manuais, não são elétricos. Então, a posição de dirigir aqui está muito boa, o banco apoia muito bem perna e costas, né, como eu já falei. E aqui nós temos as abas ainda no encosto, que parece que te abraçam mais ainda. Então, a posição de dirigir aqui dentro do 3008, sim, é muito boa e você não vai ter nenhuma dificuldade de encontrar uma posição boa para você guiar. Agora, falando de motor, aqui sem surpresas, 1.6 THP, motor já conhecido, motor que muita gente já sabe qual é o comportamento, e o câmbio de 6 marchas da japonesa Aisin. Então, para quem me perguntou no Instagram, poxa, mas esse motor aí e o câmbio não dá pau? Porque, né, tinha aquela fama de dar pau nos Peugeots antigos, com o câmbio AL4 e tudo mais. E eu vou deixar você tranquilo, o motor THP foi desenvolvido em conjunto com a BMW, então muitos modelos da BMW e também da Mini receberam este motor. E esse câmbio aqui, o Aisin, ele é o câmbio de 6 marchas que, por exemplo, equipa também Volkswagen Polo, o próprio 208, equipa também Fiat Argo, uma série de carros aí, modelos que essa linha da Aisin atende. Então você não tem que se preocupar em questão de conjunto de motor e câmbio, que são super robustos, são totalmente confiáveis e não vai te trazer problema. Inclusive o motor THP, muita gente até questiona a questão da bomba de alta desse motor. Esse foi um problema que foi resolvido pela Peugeot e pela BMW, né, pela parceria das duas montadoras, em 2016. Então, se você comprar qualquer carro com motor THP acima de 2016, saiba que você já vai ter um motor com esse problema da bomba de alta resolvido, sem dor de cabeça alguma, tá certo? Agora, falando aqui do casamento, né, desse motor e câmbio, que é um casamento muito feliz, um casamento muito harmonioso, os dois trabalham muito bem juntos, o câmbio e o motor se entendem muito bem, então você não vai ter buracos
na troca de marcha, você não vai ter inclusive nem aquela mudança que a gente fala que é uma mudança burra, né? Que não se encontra efetivamente. Então numa subida eventualmente, você não vai ter o câmbio indeciso, pula para a segunda, pula para a terceira, pula para a segunda, pula para a terceira, às vezes da terceira direto para a primeira, acaba tornando a dirigibilidade muito, muito difícil. Aqui não. O câmbio se entende muito bem e você tem aqui 3 modos de direção, que antes esses modos de direção ficavam na própria alavanca e agora ficam aqui neste botão em separado, e lá no painel você pode escolher o modo Eco, o modo normal e o modo Sport. No modo Sport ele fica com a aparência do painel no tom vermelho e o carro fica muito mais esperto, ele fica mais arisco, mas consequentemente também ele vai te trazer um consumo de combustível maior. O modo normal, ele volta o painel para a cor azul e ele deixa uma relação, como eu posso dizer, harmoniosa entre o motorista e o acelerador. E o modo Eco, que particularmente eu tenho usado bastante, ele até dá uma matada no motor, mas é uma matada que não deixa faltar potência e nem torque. Na verdade, ele só aumenta um pouco o delay do acelerador e ele muda o mapeamento também do motor. Então você não vai ter o motor tão arisco e tão esperto quanto no modo normal ou quanto no modo Sport. Aí vai do seu estilo de dirigir, você pode escolher tranquilamente, tá? O câmbio aqui, a alavanca dele é do tipo joystick, você tem as mudanças de marcha aqui pelas aletas atrás do volante. Então basta que você coloque no modo manual e ele já aparece lá o M1 e aí você vem mudando as marchas aqui pelas aletas atrás do volante e faz isso com a maior tranquilidade, sem tranco, sem nada. O câmbio parece que você nem vê ele trabalhando. Vou voltar aqui para a posição Drive, que é um carro automático e eu gosto mais dessa posição, né? Afinal de contas, ele já está aí para facilitar esse trabalho para você. E então você tem aí uma dirigibilidade, um conjunto mecânico bastante robusto. E falando de consumo, nós temos aqui pelo Compete um consumo de 9,2 km por litro em trajeto urbano e 11,5 km por litro em trajeto rodoviário, aqui neste caso sempre abastecido a gasolina, porque afinal de contas, como o carro ele é completamente importado da França, então ele não tem versão flex, é monocombustível, somente a gasolina. E eu estou fazendo um consumo aqui de 10,2 km por litro. E olha que eu não sou nenhuma referência de consumo, hein? Passo muito tempo com o carro ligado para as gravações e tudo mais, então tô fazendo aqui um consumo bastante interessante. Olha, tanto que minha autonomia, eu tenho 224 km de autonomia nesse momento e eu rodei exatos 224 km até agora, numa velocidade média de 33 km por hora, porque eu pego um trechinho de rodovia, né? 30% de rodovia, 70% urbano é o meu trajeto, então esse consumo de 10,2 km por litro está muito satisfatório e, sendo bem honesto, foi o melhor consumo que eu consegui até agora com carros de motor THP, acredita? Porque já passou na minha mão aqui o 2008, já passou as versões anteriores do 3008 mesmo, né, a Luripec e a Grifpec, e também eu já dirigi com o motor THP, tanto o C4 Cactus quanto o C4 Lounge, e nenhum deles eu consegui fazer esse consumo aqui. Então, eu não sei se houve efetivamente uma nova programação, mas não houve nenhuma alteração no código do motor. Então, não houve nenhuma reprogramação aparente que tenha que ser dita aqui no Motor Driver para você. Então, o motor permanece exatamente o mesmo, mas o consumo está melhor. Pode ser a qualidade do combustível também. Temos esse ponto aí, tá? Mas a verdade é que motores com combustível único, no caso os monoabastecidos, né, monocombustíveis, como é o caso aqui do 3008, normalmente esses carros eles têm um consumo melhor do que o flex, justamente porque há a mudança da taxa de compressão, então tudo isso altera também o consumo do carro. É muito simples isso, você verifica carros que têm essas duas versões de motores, o consumo vai mudar. Tá? Dá uma diferença aí de aproximadamente entre meio e 1 km por litro, você vai ter aí de diferença de consumo, tá? Agora vamos falar de suspensão, porque
Olha, eu não lembrava que a suspensão desse carro era tão boa, de verdade. É uma suspensão que deixa ele muito confortável, mas é uma suspensão que, tudo bem, é um carro mais alto, é um SUV, ele aderna um pouquinho sim nas curvas, tá? Mas ele aderna num nível que não te traz nenhuma insegurança. Dá para entender? É uma suspensão, ela não é tão firme. É essa a verdade, é uma suspensão que ela tem um acerto mais voltado para o macio, até porque como é um carro, né, para rodar na França, não precisa ter um acerto tão firme quanto nós precisamos aqui no Brasil por conta das imperfeições do asfalto e tudo mais. Mas é uma suspensão que ela filtra muito bem essas imperfeições e ela entrega, além de conforto, também entrega segurança. Então você tem aqui um carro bastante bem acertado de suspensão, sem nenhum tipo de batida seca e sem nenhum fim de curso. E inclusive o que me surpreendeu foi que em nenhum momento eu raspei em alguma valeta, né? Então normalmente SUV sem a proposta mais aventureira, com a proposta mais urbana, vez ou outra dá uma raspadinha. E o ângulo de entrada do 3008 não é tão grande assim. Então você tem um ângulo mais baixo. Mesmo assim não raspou nada, então suspensão totalmente aprovada. Falando de itens de conveniência, esse carro aqui, apesar de ser a versão de entrada, que é a grife, que no line-up da Peugeot é a versão topo de linha, mas aqui no 3008 ela é a versão de entrada, nós temos aqui tudo o que você precisa para ter uma boa convivência com o carro. Então nós temos aqui controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, tudo aqui nesse comando satélite que fica aqui na mão esquerda, fácil. Quem conhece carro do grupo PSA, que agora é Stellantis, né, sabe bem onde está, fácil de operar, não tem nenhum trabalho. Tem aqui também limitador de velocidade, então eu seto aqui para 50 km por hora. E aí eu tenho aqui o carro que me segura no momento que eu acelero um pouquinho mais, ele não deixa que eu passe dos 50 km por hora ou da velocidade que eu setar e evita que eu tome multas. Temos aqui diversos tipos de visores, né? Então eu tenho aqui no painel o visor mínimo, onde todas as informações somem do painel e fica somente o velocímetro, odômetro, o Drive Mode, né, que eu já setei aqui neste botão, e a quilometragem atual que eu estou rodando, o odômetro parcial, além do indicador de marcha. Tenho também aqui o modo pessoal, aonde eu escolho o que eu quero colocar. Então aqui de um lado eu coloquei o computador de bordo e do outro coloquei o conta-giros. Tenho também o modo de condução, em que ele mostra velocímetro e conta-giros em lados opostos. O velocímetro digital sempre vai aparecer e aqui também a figura do carro com o monitoramento de faixa. Então, tem um ponto com monitoramento de faixa, e também eu tenho aqui o modo de visores, que é o modo que eu sempre estou utilizando, onde eu tenho o modo convencional com velocímetro à esquerda e o conta-giros à direita, com o detalhe de que o velocímetro sobe com o ponteiro da esquerda para a direita e o conta-giros da direita para a esquerda. Ele fica invertido em relação ao velocímetro. Em questão de segurança, como eu já falei, nós temos aqui, além do controle de tração e de estabilidade, e também assistente de partida em rampa, freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem, 6 airbags e tudo mais. Eu tenho também aqui o assistente de manutenção de faixa. Então, quando ele estiver acima de 60 km por hora, ele ativa, e ao menor sinal de eu estar saindo da faixa, ele vai corrigir a minha direção. E sim, ele vai dar um tranquinho aqui no volante, justamente para que eu faça a correção e volte para o centro da pista. E o assistente de controle de velocidade de cruzeiro, que é adaptativo. Em alguns modelos de carros, quando você chegar numa velocidade abaixo de 20 km por hora, ele desativa para que você retome o controle do carro. Aqui não, se eu ativar ele, ele vai manter a distância segura do carro da frente, conforme eu acertei aqui também, que eu posso modificar essa distância, né? Então eu escolho o normal, perto e o mais longe, né? E ele vai frear o carro para mim, totalmente. Chegou no semáforo, o carro da frente parou, ele vai fazer totalmente a frenagem aqui do 3008. Porém, na hora de sair,
tem que setar novamente porque ele desativa o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, tá? Então é só dar, na verdade, aqui um botão que reativa e ele volta a funcionar normalmente com a mesma configuração que você já tinha setado anteriormente. O 3008 também traz as luzes diurnas em LED no formato dente de sabre e os faróis Full LED com acendimento automático, e eu não tenho que me preocupar então em fazer nada nesse sentido. Ele vai fazer aqui o acendimento normal. O limpador de para-brisa também ele é automático, então não tenho que me preocupar, basta que eu coloque aqui na posição de automático e ele já vai trabalhar conforme a demanda. Só que tem um detalhe interessante: quando eu aciono o farol de neblina traseiro, coisa que você não deve fazer se não houver neblina, ele vai modificar a altura dos faróis dianteiros para baixo. Então você tem também o farol de neblina, só que não existe os faróis de neblina no para-choque. O próprio conjunto óptico do 3008 é que faz toda essa mudança para você. E ele tem um outro detalhe também que é muito importante: o farol alto automático. Basta que ele detecte que não existe nenhum carro nem vindo na contramão e nem à minha frente, que ele vai acionar o farol alto numa rodovia, e aí assim que aparecer algum carro ou uma luz contrária, ele apaga esse farol alto sem que eu tenha que ativar. É um sistema bastante interessante e que funciona bastante bem. Ele tem o leitor de placas de rua, então ele vai localizar, e assim que ele localiza uma placa, que nem ali na frente, eu estou aqui na Avenida dos Bandeirantes e o limite aqui é 50 km por hora. Ele não está identificando nada agora porque não há nenhuma placa por perto, mas tem uma placa lá na frente, e assim que eu passar por ela, ele vai identificar aqui que a placa é 50 km por hora, e então ele vai me orientar, na verdade. Ele não vai fazer nada, não vai fazer nenhum apito, nada disso, mas ele vai me orientar que a placa é de 50 km por hora, e assim me permitindo que eu ajuste o limitador ou o controle de velocidade de cruzeiro para a velocidade desejada da via. Olha, esse carro ele está cada vez melhor, a verdade é essa. Tá? É claro, ele tem lá os seus pênaltis, por exemplo, o controle de velocidade de cruzeiro já poderia ser aqui no volante. Uma coisa que particularmente eu não gosto é justamente o controle do ar-condicionado, que eu clico aqui no painel e ele abre essa tela e tudo eu tenho que setar via touchscreen. Isso tira a atenção de quem está dirigindo, então eu acho que os botões físicos aqui ficaria mais intuitivo para que eu pudesse fazer essa setagem do ar-condicionado, mas sendo muito honesto, esse carro aqui fica cada vez melhor, com uma dirigibilidade muito boa e que vai trazer muito conforto e segurança também para você e para os seus ocupantes. Apesar de o espaço interno não ter se alterado, ele ficou muito mais bem acabado, muito mais bem equipado, mais seguro e muito confortável, com todas as alterações que foram feitas, além de, claro, ter ganhado um novo visual. Esse daqui é o 3008 Grife 2022, que entra na luta entre os SUVs médios para disputar um espaço aí na sua garagem. Curtiu o vídeo? Então deixa aí o seu like, e se você ainda não é inscrito aqui no Motor Drive, inscreva-se e clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado. Curta também nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, @MotorDriverBR. Tem outros vídeos aqui no canal, clique, assista, curta e compartilhe. Um forte abraço e até o próximo vídeo.